Próximo projeto. Projeto de Lei do Legislativo, PLL número 17/2023, dispõe sobre a publicidade de informações relacionadas aos recursos recebidos pelo município de Jacareí, através de emendas parlamentares dos deputados estaduais e federais. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Projeto de minha autoria que dispõe sobre a publicidade de informações relacionadas aos recursos recebidos pelo município de Jacareí através de emendas parlamentares dos deputados estaduais e federais. Artigo 1º. O Poder Executivo fica obrigado a disponibilizar bimestralmente no site da Prefeitura de Jacareí informações relacionadas às emendas parlamentares que os deputados estaduais e federais destinam ao município. Parágrafo único. Sobre cada emenda parlamentar deve ser disponibilizado as seguintes informações. Número 1, o autor. Número 2, o valor. Número 3, data do recebimento do recurso. Número 4, destinação dos recursos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 12 de abril de 2023. Vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo garantir o cumprimento pleno do princípio da transparência e da responsabilidade do poder público municipal em relação à execução orçamentária. Mais do que isso, o princípio orçamentário da transparência obriga não somente a ampla divulgação do orçamento, mas principalmente que as previsões orçamentárias, tanto da receita, despesas, renúncias ou programas, sejam dispostas de maneira facilmente compreensível para todos, não apenas para o seu executor, como também para o cidadão. Então, o direito básico do cidadão saber de maneira clara a origem de repasses federais e estaduais, o destino e a aplicação detalhada dos valores pelo gestor municipal. A medida não apenas garantirá a publicidade de recursos federais e estaduais recebidas pelo município de Jacareí, como também permitirá ao cidadão e a este legislativo acompanhar com clareza a execução das verbas públicas no destino o qual foi determinado por emenda. Trata-se de matéria com relevância, aspecto social que esperamos merecer o apoio e aprovação dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, pelo que antecipadamente agradecemos. Câmara Municipal de Jacareí, 12 de abril de 2023. Vereador Paulinho dos Condutores. Prezados senhores vereadores, população da nossa cidade, eu trouxe para essa casa esse projeto esse importantíssimo, a qual a Prefeitura, no site da Prefeitura, tem que disponibilizar bimestralmente no site da Prefeitura as emendas que serão destinadas para essa casa e para essa cidade em relação aos deputados estadual e federal. O que acontece? Muitas vezes a gente sabe que quando se aproxima as eleições, muitos deputados vêm aqui na nossa cidade e muitas vezes pegam os votos aqui da nossa população de Jacareí. E muitas vezes a gente acaba anunciando, o deputado mandou tanto de verba para Jacareí, mandou esse valor para Jacareí, e muitas vezes não chega aqui na nossa cidade, né? E essas verbas não chegam na nossa cidade, e infelizmente muitos deputados acabam ganhando em cima disso, porque próxima eleição ele anuncia, mandei tanto para Jacareí.
E com esse projeto, com certeza, a população vai estar sabendo quais são os valores e quais os deputados que encaminharam o dinheiro público aqui para a nossa cidade para fazer as obras. Então, é um projeto importantíssimo para a nossa cidade, para que a gente possa acompanhar cada emenda de cada deputado, seja ele estadual ou federal, que vem para essa cidade, né, e a população vai ter esse acesso para saber quais deputados estão enviando dinheiro para a nossa cidade. Então, um projeto importante, porque a partir de agora, esse projeto sendo aprovado aqui nessa casa, sendo sancionado pelo prefeito Isaías, a população da nossa cidade vai conseguir ver no portal da transparência da Prefeitura quais os deputados que enviam dinheiro aqui para a nossa cidade. Então, diante disso, eu peço aos 9 vereadores que votem favorável a esse projeto. Muito obrigado. Bom dia, né? Porque nós não almoçamos ainda. A todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Eu gostaria de começar abordando alguns pontos importantes, mas hoje, antes disso, parabenizar aí o vereador Paulinho dos Condutores pela propositura desse projeto. Essa ideia de tornar pública as informações referentes aos recursos enviados para Jacareí por meio de deputados estaduais e federais é a nossa luta também de quase 3 anos, Coninha. Em 2020, período severo da pandemia do Covid-19, solicitei via pedido de informações sobre a relação de todas as emendas parlamentares que tinham chegado ao nosso município desde 2017. E o que recebemos foi surpreendentemente incompleto. Primeiro, o prefeito Isaías Santana falou na rádio, Paulinho, que essas informações estavam no portal da transparência e bastava eu colocar minha assessoria para trabalhar e procurar. E todos nós vimos que isso não é verdade. E talvez tenha falado isso na rádio por profundo desconhecimento. Tanto que em 2023 estamos votando aqui um projeto de lei acerca desse tema. Pois bem, o portal da transparência do nosso município é deficitário. É alvo de apontamentos até pelo Tribunal de Contas. Não é nada didático a ponto do cidadão com qualquer conhecimento conseguir fazer as pesquisas e obter certas informações. Bom, quando nos enviaram a resposta oficial daquele pedido de informação, ela veio cheia de falhas e as informações precisavam ser mais detalhadas. Até hoje, 2 anos depois, ainda aguardo essas explicações. E não sou eu, Rodrigo, mas o vereador. O trabalho do vereador, essa é a nossa função de fiscalizar, Valmir, a destinação do dinheiro público, que vem do meu, do seu, do nosso imposto. E mais, se o prefeito diz ter essas informações, então, ou deveriam estar no portal da transparência, Paulinho, qual a necessidade, então, de estar votando, tornando isso obrigatório, através de uma lei municipal como a que nós estamos votando hoje? E aqui, a gente percebe claramente como é a política da cidade. Quando um vereador é da base ou não, Hernani? Como são as tratativas do meio político da nossa cidade. Mas, ainda assim, feitas as minhas críticas e a postura do Poder Executivo, frente a um questionamento legítimo, entendo a importância do assunto. Quem ganhará com tudo isso é a nossa população, com mais transparência e publicidade, a destinação dos atos provenientes dos recursos públicos. Além disso, Paulinho, eu protocolei ontem uma emenda para contribuir com esse projeto, tornando a ideia da lei um pouquinho mais ampla e completa.
nós mudamos aí a redação do original do artigo 1º, que contemplava somente as emendas dos deputados estaduais e federais. Ao analisar seu projeto, senti a necessidade de complementá-lo, pois a Prefeitura de Jacareí também recebe verbas de senadores e outras que são com diferentes nomenclaturas, que são as emendas individuais, de bancada, de comissão e de relatoria. Então, na verdade, a emenda é simples, a emenda só para a gente complementar aí a redação desse projeto de lei que eu considero muito importante. Além de estar de acordo com os princípios da publicidade e transparências previsto na nossa Constituição Federal. Então, eu quero adiantar aqui, Paulinho, parabenizar aí pela propositura desse projeto. Espero, realmente, a gente fez um pedido de informação anos atrás, e por incrível que pareça, quando questionado na rádio, o prefeito mandou minha assessoria trabalhar e procurar no portal da transparência. Nós fizemos até um desafio aqui nessa tribuna, e a gente vê que o tempo é o senhor da verdade. E hoje está aqui o líder do governo, Paulinho, aí protocolando um projeto nessa casa para que as emendas de deputados estaduais, federais, sejam disponibilizadas de forma clara e transparente nos meios de comunicação, no portal da Prefeitura. Então, parabéns, Paulinho, pela propositura desse projeto e dizer aí que seremos favorável à aprovação dele. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, esse projeto é um projeto muito importante, até porque visa trazer mais transparência às emendas enviadas para a cidade de Jacareí, seja por meio de deputado federal, deputado estadual, agora também o vereador acabou de falar, doutor Rodrigo Salomão, sobre senadores também, né, emenda de senadores. E existe a emenda do relator, uma emenda muito complexa e debatida, tanto em âmbito federal como também no município. Essa emenda ela é muito debatida, é um direito que o deputado tem de mandar essa emenda de relator para várias cidades. Inclusive, vereador Paulinho dos Condutores, foi enviada uma emenda do relator de R$500 mil, R$500 mil, que o deputado do nosso partido, deputado Milton Vieira, o único deputado eleito, deputado federal do Vale do Paraíba, porque o Vale do Paraíba, infelizmente, fez apenas um deputado federal aqui no nosso Vale. Mas eu quero dizer que o deputado Milton Vieira faz valer todos os votos que teve na cidade de Jacareí. Estive recentemente com um deputado em São José dos Campos, no seu escritório político, novo escritório político aberto em São José dos Campos. Quem quiser conhecer mais o deputado, é só nos procurar, você vai conhecer esse deputado que foi eleito, Milton Vieira. E eu fiz um pedido de informação, vereador Paulinho, até porque não temos informação hoje, mas votando essa lei, não vai haver necessidade de se ter pedido de informação nessa Casa de Leis. Requer informações acerca de verba parlamentar de R$500 mil, destinado à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, por intermédio do deputado federal Milton Vieira, do Republicanos. No ano de 2022, ano passado, o deputado enviou essa emenda para a Santa Casa, mas, de acordo com
a proposta que foi aqui, número 36000.471015/2022-00, né? Não foi dito para o deputado aonde foi colocada essa emenda. O deputado mandou para a Santa Casa, porém, segundo informações, o deputado diz que não chegou a emenda na Santa Casa de Jacareí. Então, eu vou estar questionando hoje a Prefeitura também a respeito da emenda parlamentar enviada pelo deputado Milton Vieira e saber para onde ela foi destinada, para onde foi relocada essa emenda parlamentar que veio para a Santa Casa, porém, eu não sei para onde que foi essa emenda. Então, o pedido de informação vai ser colocado, mas eu acho muito importante esse projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que faz também esse pedido, né, de informações mais completo, colocando em forma de projeto, para que cada emenda que os vereadores receber dos deputados possa aparecer no portal da transparência da Prefeitura. Isso é muito importante, já parabenizo o vereador e depois vou estar fazendo esse pedido, que eu acredito que da próxima, Paulinho, nem vai ser preciso colocar pedido de informação para saber para onde foi a emenda de 500.000 que o deputado Milton Vieira enviou para a cidade. É interessante esse projeto teu e vai ser muito bom. Parece que o doutor quer ocupar um tempo, doutor? Vamos só agradecer também o Milton Vieira, amanhã vamos estar com ele, e dizer que também vocês tiveram um problema, o Republicanos teve um problema acho que o ano passado, retrasado, uma emenda que chegou para a cidade e foi colocada para a sociedade como se fosse de outro deputado, né? Isso aí é interessante lembrar, foi até a emenda que o vereador Hernani Barreto ele conseguiu para Jacareí e houve um complexo, houve um momento complexo que se perdeu a fala e disseram, não, mas foi colocado aqui, acabou indo como se fosse de outro deputado, então ficou confusa, né, a situação de saber para onde foi aquela emenda do vereador Hernani Barreto. E o vereador daqui a pouco vai estar falando a respeito dessa emenda também, para você que está em casa saber a importância de projetos como esse, porque o vereador ele é colocado nessa casa não só para ficar andando na rua mostrando buraco, né? Porque mostrar buraco, mostrar mato, isso aí é muito fácil. É muito fácil mostrar mato, mostrar buraco na cidade. Isso não é o papel do vereador, ficar mostrando buraco, mostrando mato. Tanto é que eu tirei dos meus slides, estou colocando menos essas coisas de mato, buraco, porque o mato cresce. E o buraco sempre vai existir nas ruas da cidade. Já tem cone para mostrar o buraco, né? Você que é cidadão da cidade sabe que está cheio de cone mostrando onde estão os buracos da cidade de Jacareí. Tem cone em todos os bairros. É brincadeira, Jacareí. Olha, só para... Parece irônico, mas é realidade o que está acontecendo na cidade. Mas o tema é projeto aí de transparência nas emendas. Vamos em frente, já sou favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde mais uma vez a todos. Eu não podia deixar de pegar o gancho aqui, até porque hoje passei ali na Anésia Ruston, passei junto com o meu chefe de gabinete, com o Rafael, e tem um buraco lá que está perigoso. Uma via de grande circulação está afundando e já está fazendo um mês que está lá aquele buraco e o cone está lá, ó, desse tamanhão lá, e cada hora o buraco aumentando e a gente ali, o pessoal correndo risco, o pessoal que passa de bicicleta. Então o pastor citou aí dos cones espalhados pelo município e com muita tristeza a gente fala, é verdade, é só andar na rua que você vai ver a quantidade de cone que está espalhado, porque não está conseguindo dar conta da manutenção. Mas enfim, o foco desse projeto é para que a gente possa dar publicidade e dar transparência aos recursos públicos.
advindos do Estado, advindos do governo federal. Então, de antemão, já dou os parabéns ao vereador Paulinho dos Condutores pela propositura, embora também fico triste quando algumas possibilidades de transparência vindas de vereadores que não são da base do governo não são acolhidas. Eu me refiro aqui a um projeto que eu apresentei nessa casa para a gente poder dar transparência quanto aos gastos e aos recursos do trânsito, das multas de trânsito, e aí o projeto pela comissão foi arquivado, não veio aqui para o plenário, e até hoje, o sindicato falou para os vereadores que está lá. Então eu desafio, qualquer um que quiser, entra lá, eu quero ver vocês passarem para mim o detalhamento mesmo para o cidadão comum, cidadão de bem, falar, tá, recebeu isso e gastou com isso. Não consegue. Se a gente tem dificuldade, imagina uma pessoa mais simples, mas a pessoa tem o direito de saber. Então aqui eu retomo a minha fala dentro dessa linha da transparência e da publicidade, que faz parte da boa gestão pública. E em se tratando de deputados, senadores, qualquer agente político que ocupa um posto e tem por obrigação partilhar o orçamento do Estado ou o orçamento da União com o município, que é o único ente federado que é concreto, é o único que tem ali um estreitamento e um contato com o cidadão, com o munícipe próximo. Por isso que os vereadores acabam sendo assediados no ano de eleição pelos deputados, porque os votos estão nas cidades. Mas não é justo que as pessoas venham até aqui, batam as nossas portas, peçam voto e depois viram as costas. Eu adotei como prática, desde quando eu resolvi entrar para a política e estar no pelotão de frente, de falar sempre a verdade e sempre buscar o benefício do município, da coletividade. Então, quando um deputado vem pedir meu apoio, mas vereador, o que você está precisando, o que você quer de estrutura? Tal? Falo, olha, a estrutura você vê dentro do seu planejamento estratégico, o que você consegue, aquilo que você está almejando dentro do município de Jacareí, mas o compromisso que eu desejo é que, em vencendo as eleições, que destine emendas para Jacareí. Só isso. Não é uma função primária, eu sempre repito aqui essa frase, o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo e de fazer leis de interesse local. Isso está na Constituição. Só que eu acho que aquele que tem responsabilidade tem também, na oportunidade, quando apoia um deputado, a condição de trazer recursos para cá. Porque nós temos uma carência e um desafio econômico muito grande. Não é privilégio de Jacareí, todos os municípios brasileiros talvez, aí com exceção de 3 ou 4 que tem uma arrecadação absurda, mas nós estamos com a ampla maioria que passam dificuldades. Nessa última eleição, com muito prazer, eu apoiei o deputado Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional do Republicanos, foi reeleito deputado federal, é vice-presidente da Câmara dos Deputados, e eu já consegui, Roberto, em menos de 3 anos, aproximadamente 2 milhões de reais aqui para a cidade de Jacareí. Nós conseguimos fazer a pista de skate ali no Parque Brasil, nós conseguimos R$500 mil para a saúde, que foi destinado para o custeio da saúde, que são os gastos do dia a dia, mais 300 mil que foi para a Santa Casa, para a gente, no ano passado, conseguir zerar praticamente as cirurgias de catarata, urológicas, ginecológicas. Hoje nós já estamos com fila de novo, mas naquele momento nós conseguimos fazer isso. Eu me recordo até hoje, conversando com a doutora Águida, no Novembro Azul, doutora Águida precisando ali cuidar de homens que estavam com problemas de próstata. Ela perguntou, posso? Eu falei, a senhora nem precisa falar isso para mim, perguntar isso para mim.
porque independente do lado em que eu estiver, eu sempre vou estar pensando no interesse público maior, que é ajudar as pessoas. Então, se nesse mês ainda está tendo a campanha e a gente pode estender as mãos, que seja utilizado esse recurso, esses 300 mil. Mas não para por aí. Eu, junto com o vereador Rogério Timóteo, conseguimos com o então deputado, que não é mais, Roberto Alves, conseguimos 250 mil para a infraestrutura, mas como o pastor citou, teve um recurso de R$500 mil, mais R$500 mil que eu consegui com o deputado Marcos Pereira, que foi para a área da assistência social. E aí gerou uma confusão muito grande. Se a gente tivesse, talvez, essa legislação, toda essa bagunça, e me perdoem a palavra, mas para mim soou como bagunça na época, porque eu tinha o documento, encaminhei isso para a Secretaria de Assistência, aí falaram que o dinheiro não tinha chegado, eu voltei a falar com... Só mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Voltei a falar com a assessoria do deputado, reiterou, depois fiz um pedido de informações, veio a resposta que não, que daí era um outro recurso, que daí era do outro deputado. Poxa vida. Olha, eu espero, como foi falado, que esse dinheiro foi aplicado para cuidar das pessoas em situação de rua. A gente só vê aumentando o número de pessoas dormindo, basta passar na Fundação Cultural que vocês vão ver. Mas essa lei vem em boa hora, para que a gente não tenha mais esse tipo de imbróglio e a gente possa, com transparência, falar com o cidadão de Jacareí. Muito obrigado pela atenção, parabéns mais uma vez, vereador Paulinho. O projeto continua em discussão. Quero dar os parabéns para o Paulinho dos Condutores pelo projeto, ótimo projeto, porque se o deputado não manda, e chega na época da eleição e vem falar que mandou, pelo menos o povo está vendo a transparência que ele não mandou. Se ele manda a verba impositiva, então o povo está vendo que ele mandou essa verba para a cidade de Jacareí. Por exemplo, eu estava falando com o Rodrigo Salomão. Tem muitos deputados, na época da eleição, eles se dizem assim, eu vou mandar e não manda, a gente fica vendido com os eleitores, né? Então, eu apoiei o Alexandre Leite, do União Brasil, espero que ele cumpra com as palavras dele, o deputado, porque nós apoiamos, o União Brasil apoiamos eles, e ele ganhou. Espero que ele mande essa verba aqui para a nossa cidade de Jacareí, para ajudar a cidade. Eu quero dizer, Rogério, você foi infeliz de dizer que vereador só anda na cidade como pastor, Rogério, eu te considero muito. Dizer que vereador anda na cidade só mostrando buraco e também em capim alto. Porque eu sou um vereador, eu quero que vocês puxem aqui, ó. Sou um vereador que até no meu cartão, esse cartão aqui de visita que eu ando entregando para o povo, desde 2009, está aqui o buraco que a gente mostra. Por quê? Porque eu vou no bairro e mostro aquele buraco e mando para a prefeitura. Não é da época do Isaías, isso é da época do Hamilton Ribeiro Monte. Com todo respeito, vereador, não. Eu não falei de Vossa Excelência. Eu falei que vereador, às vezes, fica mostrando buraco. Mas você sabe que é eu. Será que o vereador sentiu que foi ele? Porque na minha fala, vereador, não fala nome. Eu falei que vereador, às vezes, fica mostrando buraco. E tem vários cones na cidade. Então, desculpa se o vereador se sentiu ofendido. Não. Perdoa, concordo esse com vereador você. aqui Concordo pede perdão, com você. Tá? Eu concordo com você. Você foi infeliz da palavra, porque vereador nenhum aí vai mostrar o buraco que nem Mato Alto. Sou eu. Então, pegou para mim. Então... Senhor presidente, o projeto é de transparência ou é de buraco? Então, eu quero dizer a você, Rogério... Os primeiros a reclamar são os que fazem. Doutor Rodrigo,
Se você acha que não pode falar, quando ele falou do Capinal, devia falar com ele, que é do seu lado, do seu partido. Você está assim com o outro. Se ele falar, Rogério, não fala isso, não é também transparência. Então você, como médico, doutor, deveria pensar também uma hora dessa que ele está falando. Então eu estou falando porque aqui, quando a gente fala de outro, a gente tem que falar na tribuna, porque senão a gente acaba sentindo mal até em casa. Isso aí, sabe disso. Então, Rogério, conforme você já pediu desculpa, mas eu sou aquele vereador que eu ando muito para a cidade. E eu tenho aquela maneira de mostrar aonde que eu vou. Mostrar com o dedo, sabe por quê? Porque o povo sabe que eu fui lá. Então, eu sentia que era para mim. Mas se não for para mim, não tem problema. São para todos. Errou de novo. Porque a verdade, porque eu sou aquele vereador que eu chego aqui, 10 para as 8, eu vou para a rua. Eu vou para tudo quanto é lado. Pela ordem, presidente, isso não é objeto desse projeto. O senhor está fazendo campanha da sua pessoa. Isso não é objeto do projeto. O senhor critica todo mundo que faz isso, mas você está fazendo. Você trabalha aqui, lá na prefeitura, tem que dar exemplo que eu estou falando. A palavra é minha. Você não pediu dizer assim, vereador, dá um tempo. Aí sim, você é advogado, você devia ter perguntado. Mais uma vez, você erra também. Erra como advogado. Devia te falar, vereador, dá um tempo. Eu dava um tempo de 1 minuto, conforme o Rogério pediu. O senhor me concede um tempo, então? Pode falar. É que foi pela ordem, né? Então, pela ordem está no nosso regimento, que daí eu não preciso pedir para a vossa senhoria. Mas, nesse caso, eu estou falando que o senhor tem 5 mandatos aqui, o senhor está indo para 30 anos já aqui. Aí o senhor critica a gente que, quando desvirtua um pouquinho do assunto, e corretamente. Mas o senhor está repetindo isso. É isso só que eu estou falando. Então, não é que... E também não tem nada a ver se eu sou servidor concursado ou tal, com isso que eu estou falando. Eu respeito o senhor, eu respeito muito. Mas vamos se até o tema do projeto, que é a gente apresentar o que a gente trouxe. O senhor pode passar, olha, eu trouxe isso de emenda. Aí vai ficar legal. Eu acho que daí o pessoal em casa vai até gostar. Eu não estou criticando Obrigado, ninguém. Viu, Valmir? Obrigado mesmo pela parte. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou só explicando para o Rogério, porque, além de tudo, nós estamos junto aí, um lado da cadeira no outro. Você entendeu? Estou só explicando para ele, que eu não senti legal, como me falou. Então, eu ando para a cidade aqui todo. Por isto, eu tenho 2 mandatos mais bem votados da cidade, porque eu vou na onde que eu preciso ir, mostro onde que eu estou. E se você está falando muito, se o Rogério Timóteo, como pastor da igreja, se eu errei, Rogério, me perdoa também aí. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Boa tarde, novo presidente. Ali está tendo um abraço entre o Rogério e o Valmir, que tem que ser assim mesmo. O que eu quero dar parabéns ao Paulinho dos Condutores e também ao doutor Rodrigo Salomão, que fez a emenda de ampliar, de deixar mais detalhadas as emendas, e toda a transparência é muito bem-vinda. Quero citar também que o prefeito Isaías foi que criou a diretoria de transparência, né? Então, sempre que avançar, eu acho que a palavra, sempre que eu vou sempre repetir aqui, é avançar. Nós temos que avançar sempre, nunca retroceder. Então, parabéns ao Paulinho pela propositura, ao doutor Rodrigo pela emenda, porque nós temos que avançar, tá? Porque eu já falei aqui, cada vereador tem a sua maneira de trabalhar, e nenhuma maneira é errada. Nós não temos que falar A ou B, todos têm a sua maneira de trabalhar e é correta. O povo que escolhe sempre. Um forte abraço a todos. O projeto continua em discussão. Eu vou falar daqui mesmo, já de antemão já adianto que sou favorável ao projeto e que realmente isso vem a colaborar com mais transparência e de forma que as pessoas possam visualizar mais didáticas, né? Porque a gente percebe realmente que o portal de transparência ele está passando por algumas transformações, porém ainda dificulta uma pessoa a acessar.
Então, a gente pede aí que isso seja melhorado, né? Existe um padrão e esse padrão ele é seguido pela Prefeitura, mas parabenizar o Paulinho por essa propositura e também agradecer a questão da emenda do vereador Rodrigo, que também coloca um ícone, né, exclusivo, denominando lá emendas parlamentares, para que as pessoas tenham acesso mais rápido, seja mais fácil para visualizar exatamente aquelas emendas que serão destinadas. E se tratando de emendas, elas sempre são bem-vindas ao município porque colaboram com a evolução da nossa cidade, né? Colaboram com asfalto, colaboram com entidades, colaboram com os hospitais da nossa cidade também, em especial Santa Casa e São Francisco, as organizações sociais que recorrem aos deputados. Então, se a gente faz essa publicidade no site da Prefeitura, isso a gente também divulga, de certa forma, né, obviamente, os deputados que estão destinando suas emendas para o município de Jacareí. E isso só vai colaborar também nesta política para que os deputados vejam que a cidade está divulgando e queiram cada vez mais destinar mais emendas para o município de Jacareí e isso ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Também, depois tem algumas outras questões que eu vou tentar conversar e entender, porque nós também colocamos um projeto para que fosse colocado transparência no site da Prefeitura e foi recusado. Mas a gente vai negociar isso, espero que isso vá adiante, que esse projeto vá adiante e que seja realmente depois promulgado, né? Porque a gente quer essa transparência, a gente quer que os munícipes tenham esse acesso. Mas percebe-se que muitas vezes aqui na própria casa o nosso projeto já é rejeitado porque ele entra como um projeto inconstitucional, quando a gente delega algo para o Executivo fazer. Então, a gente aguarda ansiosamente o retorno da aprovação desse projeto. Como eu disse, serei favorável. Eu acredito que aqui a maioria quer essa transparência e vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Mas meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Presidente, quero comentar daqui também, precisar ir na tribuna, dar os parabéns aí, o projeto é de grande importância, mas muitas das vezes a gente precisa relatar, porque quando você começa a fazer o bolo, você precisa completamente de muito ingrediente. E esses ingredientes que estão nesse projeto é de grande importância, na hora que o bolo ficar pronto e entender que não é só ir lá e assoprar a velinha, né? Na hora de entregar uma obra destinada ao valor de um deputado citado no projeto que venha nas emendas aqui para a cidade. Mas, porém, também na hora que o poder público, também o executivo, acrescenta, né? Muitas das vezes em cima dessa emenda, a DIN, do dinheiro do Tesouro, né? Arrecadado aqui no município, que seja também divulgado, para que na hora do vereador citar o nome do deputado que enviou, que também destine também com transparência que teve o ADIM e um pouco também do recurso aí do nosso município para tal obra, para que não fique só com o bolo todo, né? E reparte esse bolo aí na hora de cantar os parabéns, na hora de entregar uma obra aí para o município da cidade de Jacareí. Mas meu voto será favorável, transparência nunca é demais. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal, que proceda à leitura e colocaremos em votação a única emenda do projeto.
Artigo 1º. O caput e o artigo 1º passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Executivo fica obrigado a disponibilizar bimestralmente no site da Prefeitura de Jacareí, na aba Transparência, um ícone exclusivo denominado Emendas Parlamentares, com informações relacionadas às emendas parlamentares destinadas ao município, enviadas pelos deputados estaduais e federais, bem como dos senadores, incluindo sua classificação individual, de bancada, de comissão e de relatoria. Justificativa. Apresenta a emenda número 1 ao projeto de lei número 17/2023, com o objetivo de complementar esse importante projeto de lei, incluindo os senadores e as demais modalidades de emendas que são destinadas aos cofres municipais. Tal proposta é baseada nos princípios da publicidade e transparência prevista em nossa Constituição Federal de 1988. Emenda número 1, de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Justificando meu voto, transparência sempre. Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Justificando meu voto, gostaria que a transparência fosse transparência sempre. Infelizmente, recentemente tive um projeto aqui rejeitado, que era o projeto das licitações, que elas pudessem ser filmadas e disponibilizadas, mas serei favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Só justificando a minha fala, que a vereadora Maria Amélia me corrigiu aqui, antes que alguém corte o final da minha fala para colocar em redes sociais, porque é assim, né? O vereador tem que tomar cuidado com o que fala. Quando eu falei que transparência nunca é demais, às vezes a pessoa vai lá na página que fica criticando nós, corta o demais e fala que eu falei que nunca. Então, temos que tomar cuidado, porque agora é época de eleição, até o que fala, os pré-candidatos aí em Jacareí estão tudo de olho em nós. Transparência, sempre, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Parabéns pelo projeto, eu achei excelente, não é uma informação para tanto para os munícipes como para todos nós, as emendas que os outros vereadores também recebem. Com relação à sua fala, Roninha, realmente tem que pensar muito cuidado, porque eu falei que vereador, né, tipo assim, teria que ter ajuda dos secretários para fiscalizar. Aí o Jacaré Zoiudinho já foi lá e já colocou que eu falei que vereador não tem que fiscalizar nada, né? Ô, falta de assunto, hein, o povo aí do Jacaré Zoiudo? Vamos pensar mais o que fala, né? E o povo acredita ainda, né? A gente está sempre na rua, é só olhar nossas páginas das redes sociais. Falta de assunto, né? É brincadeira, viu? Eu achei até graça, né? Aí foi uma lá e falou assim, bizarro. Bizarro o quê? Não sabe de nada, né? Corta a fala da gente. Falta de interpretação de texto, né? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Também quero contribuir, dizer que eu sou favorável e isso é importante, né? A gente dá transparência sobre as emendas, as verbas que vêm para cá e dizer que esse também é o meu compromisso, né? Um compromisso com os candidatos os quais eu apoiei é de trazer recursos aqui para a cidade de Jacareí. Parabéns e o meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 17 de 2023 dispõe sobre a publicidade de informações relacionadas aos recursos recebidos pelo município de Jacareí
através de emendas parlamentares dos deputados estaduais e federais. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Projeto contendo uma emenda. Aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.